Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Coimbra de Araújo, sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Medianeira. Ministrarei a você a disciplina a qual você está matriculado. Os recursos de vídeo estarão disponibilizados via YouTube, por meio desse canal que você teve acesso. É um vídeo que ficará disponibilizado de maneira pública. Dessa maneira, peço a você que, se possível, curta, colabore com comentários e que possa também se inscrever ao canal e recomendá-lo em suas redes sociais, se assim julgar interessante. Meu e-mail de contato está disponibilizado aí no vídeo. Eu costumo responder a todos os e-mails, pode demorar, mas eu respondo. Peço desculpas antecipadas para caso de ruídos ao fundo do vídeo, mas essa gravação é doméstica, fazendo em minha casa, sem recursos de estúdios específicos para este fim. Vamos dar continuidade à nossa implementação em relação ao modelo de negócio de proprietário de animais. Depois que eu dei esse nome ao modelo de negócio de proprietário, fiquei sabendo que hoje o mais correto é tutor e não proprietário. É bom a gente saber para futuras implementações. Então é tutor de animal. Nós vamos trabalhar agora a persistência dele, ou seja, gravar fisicamente seus dados em uma base de dados. Para isso, nós faremos uso de um ARM chamado Entity Framework Core. Nós não vamos fazer uso de instruções nativas de SQL para essa persistência. Em algumas situações é recomendado o uso dela para melhorar performances, mas nos casos mais comuns o uso de um ORM resolve bastante o problema. Um ORM é um sistema de mapeamento do modelo objeto para o modelo relacional, que é a base de dados, e do modelo relacional para o modelo de objetos. Ou seja, nós teremos um objeto e transformaremos esse objeto em um registro em uma base de dados, que é o modelo relacional. E quando nós buscarmos esse registro em uma base relacional, ele retornará para a gente em forma de objeto. Aqui temos o nosso diagrama para a implementação deste vídeo. Nós temos aqui a Model Class, que nós já conhecemos. Temos o Owner Model, que também já conhecemos. Temos aqui o Entity Class, que por meio do seu método toModel, retorna um Model Class. E temos o Model Class por meio do método toEntity, que retorna um Entity Class. A ideia do Entity Class é trabalhar generalização, tal qual trabalhamos para o Model Class e para o Value Object. Fica mais fácil trabalharmos de maneira generalizada. E nós teremos aqui um Owner Entity. Por que essa estratégia? Porque são as entidades que serão persistidas no banco de dados. Então verifique as propriedades dela. Ela tem o first name, o last name, de maneira nativa, e não utilizando o Value Object que nós criamos no vídeo anterior. Então aqui nós temos o mapeamento correto de como as propriedades da classe em seus objetos serão transformadas para um modelo relacional. E temos aqui o Owner Model, que ele já faz o uso do Value Object para name, que nós não implementamos para o e-mail. E esse Owner Model vai fazer uso agora do toEntity. Veja que ele especializa aqui, e aqui ele retorna na superclasse, que é abstrata, um Entity Class. Mas aqui na classe especializada ele já retorna um Owner Entity. Não tem problema, porque é do mesmo tipo. E o Owner Entity, que na superclasse retorna um Model Class, aqui retorna um Owner Model. Nós criaremos um contexto com o Entity Framework, com a base de dados. Veremos isso na prática. Trabalharemos um padrão de projeto chamado Repository, e para isso nós adotaremos o uso de interface, uma interface que estende Disposable. Nós veremos o uso dela, do porquê disso daí na implementação. E nós temos aqui os métodos que devem ser implementados pela classe concreta, que é essa daqui, o Owner Repository, que além de ter todos os métodos da interface, vai ter um atributo
privado chamado context. Vamos começar a nossa implementação criando a classe Entity Class. Aqui em nosso Visual Studio, no projeto Common, nós criaremos uma nova pasta e vamos chamá-la de Entity Classes, no plural. Vamos fechar todas as classes que estão aqui. Dentro dessa pasta, vamos adicionar uma classe. Vou chamá-la de Entity Class. Vou retirar os namespaces não utilizados, ajustar o nome do namespace, definir a classe como pública e abstrata, e nela eu preciso colocar a assinatura daquele método toModel, que vai ser um public, também abstract, porque ele não terá implementação aqui, model class, vamos importar e vou chamá-lo de toModel. Aqui você pode pensar, poderia ter então uma interface. Sim, poderíamos ter uma interface, mas como eu posso necessitar no futuro de propriedades, atributos nessa classe, nas subclasses, eu preferi criar uma classe abstrata. Então agora nós precisamos também ajustar a nossa classe Model Class para esse método, para o novo método. Public, abstract, retorna um Entity Class, vamos importá-lo e vamos chamá-lo de toEntity. Perfeito. Agora, no nosso projeto de modelo, nós vamos criar uma nova pasta. Vamos chamá-la de Entities. E dentro dessa pasta, nós vamos criar a nossa classe Owner Entity. Vou retirar os usings desnecessários, ajustar o nome do namespace, transformá-la em public e estender Entity Class. E importar o using. Aqui ele diz que precisamos implementar os métodos abstratos. Vamos fazer isso. Está aqui. Então, o nosso método já está aí, mas a gente vai vê-lo depois. Nosso primeiro passo aqui é criarmos as propriedades para essa entidade. Então nós vamos trabalhar com Region. Region, Properties, para organizar, não é? E vamos ter aqui propriedade, guide, vamos importar o guide, vamos chamá-lo de Owner ID. Como não é o nosso modelo, nós vamos manter aqui o set público, porque essa classe ela só vai ser instanciada por meio porque é um requisito do Entity Framework que suas propriedades tenham o getSet público. Nós vamos verificar a justificativa disso também mais para frente. Vou ter aqui uma outra propriedade, uma string, seu first name, outra propriedade string last name e a última propriedade string e-mail. Agora vamos trabalhar com os construtores. Nós precisamos trazer para cá a nossa regra de que o objeto precisa ter todos os seus dados para poder ser utilizado. Então vamos criar aqui uma region chamada constructors end-region. Então eu vou ter aqui um construtor, ele vai receber um guide owner ID, um string first name, deixa eu fechar isso daqui, um string last name e seu último string e-mail. E aqui dentro a gente atribui owner ID, recebe o argumento owner ID, first name recebe o argumento first name, propriedade last name recebe o argumento last name, propriedade e-mail recebe o argumento e-mail. Só que para usar o Entity Framework é preciso ter um construtor vazio, porque o Entity Framework trabalha com proxies, onde ele vai gerar classes a partir da nossa classe. Então, eu não quero ter um construtor sem argumento público, porque daí eu vou permitir para que outras classes instanciem essa classe. E eu não quero permitir isso. Então, a gente vai usar um modificador de escopo chamado Protected e vamos criar aqui o nosso construtor. Então, ele é protegido. Só subclasses poderão utilizá-lo.
Fechamos aqui a nossa region e vamos agora trabalhar com esse nosso método sobrescrito. Region override methods. Fechamos. Aqui ele está retornando um model class, mas a gente precisa que ele retorne um owner model, porque agora nós estamos trabalhando de maneira especializada. Então aqui um owner model. E um owner model é um model class, então não há problema quanto a isso, é herança. E aqui a gente vai dar um return new owner model. Aí a gente vai mandar, ele precisa de um name lá, tá vendo? Um variable precisa de um name. Então a gente vai ter aqui um new name. Vamos importar. Aí o name ele vai receber o first name, o last name e depois o e-mail e então o owner ID. Aqui estamos com um erro. O nosso construtor não está trabalhando ainda com, recebe o nome e o e-mail, né? Ele não está prevendo o ID aqui, então nós vamos corrigir isso daí. Nós vamos abrir aqui o nosso owner model e vamos criar aqui a propriedade id, importá-la, owner ID, vamos colocar aqui o private set, ok, vamos verificar, já voltamos para ver esse erro, aqui o construtor, né? Nós não tínhamos, criamos a propriedade, agora falta criarmos o construtor, então aqui no construtor a gente vai colocar um guide recebendo owner ID. E aqui nós trabalhamos o owner ID recebendo o owner ID. Bom, isso foi para a gente corrigir essa parte. Perfeito. Mas vamos verificar aqui uma situação. Quando eu criar um modelo, pode existir situações em que ele já tenha um ID. Quando eu recuperar um modelo persistido na base de dados, ele já vai ter um ID. E pode ter situação em que eu mando sem o ID. Eu crio um objeto sem o ID. Daí eu preciso criar o ID para ele. Então eu vou transformar esse guide primeiro em nulo, inulável, né? E vou dizer que o valor padrão dele é null. Ou seja, se não for enviado valor para ele, ele vai assumir o valor nulo. E aqui na atribuição, eu só vou atribuir o argumento se ele não for nulo. Se ele for nulo, eu vou atribuir um new guide, um novo valor. Então isso é uma coisa muito interessante. Argumentos nominados não obrigatórios e esse operador que é um if owner id igual a null, retorna owner id, se não, retorna isso. É muito interessante esse operador, recomendo bastante o uso dele. Nós temos aqui um erro causado porque nós mudamos nossa model class. Nós criamos esse método abstrato. Então aqui, no owner model, nós precisamos implementar esse método, né? Então a gente vai chegar aqui e implementar a classe abstrata. Vamos fechar esse region. Aqui vamos fechar o region do constructor. E vamos abrir um region override methods. Aqui também a superclasse retorna um entity class, mas nós vamos retornar um owner entity, porque é especialização. E daí nós vamos dizer o seguinte aqui, ó, return new owner entity. Nós vamos mandar o owner ID que ele pede. Vamos mandar o name.firstName, vírgula, o name.lastName e o e-mail. Prontinho. Nós já temos essa funcionalidade de mapeamento de um modelo de negócio para uma entidade que será persistida na base de dados e da entidade persistida na base de dados para o nosso modelo de negócio. Nós vamos agora começar a trabalhar com a implementação do padrão repository. Em nosso projeto de domínio, nós criaremos uma nova pasta chamada repositories. E dentro dessa pasta, nós criaremos uma interface e chamaremos ela de eOwner Repository. O I é uma convenção para que as interfaces tenham um nome precedido de um I maiúsculo. Que eu retiro os uses desnecessários, acerto o nome do namespace, coloco aqui public interface e repository. E aqui eu vou dizer que ela vai estender eDisposable, porque dessa maneira será possível fechar o recurso logo após o seu uso.
Não vamos trabalhar com repositórios genéricos e com suas especializações, vamos trabalhar diretamente com ele. Então a gente vai ter aqui os métodos, né? Owner Model, retornando um modelo, vamos aqui importar, que vai retornar, que vai se chamar getById, recebe um guide, que é o Owner ID. Teremos outro, retorna Owner Model, agora um getByEmail, que recebe uma string. Teremos agora o complemento do CRUD, que é a criação, atualização e remoção. Então, um void create, que recebe um owner model, um void update owner model, e um void delete owner model. Perfeito. Para a implementação do nosso repositório, do comportamento dele, nós vamos criar um novo projeto, um projeto específico para a camada de persistência. Então a gente vai ter aqui um novo projeto, ele vai ser uma biblioteca, ok? Próximo, e eu vou chamá-lo então de persistence. Próximo, .NET 5, criar, o processo pode demorar um pouco, a gente já sabe. Elimino a classe criada pelo template. Dentro desse projeto eu vou criar uma pasta chamada repositories e dentro dessa pasta eu vou criar a nossa classe owner repository. Retiro os usings desnecessários, ajusto o nome do namespace, defino a classe como pública e vou dizer que ela vai implementar owner repository. Aqui a gente não vai ter como importar, porque eu preciso trazer para esse persistence a dependência ao domain. Então, botão direito em dependências, adicionar referência do projeto e marco o domain. Ok. Agora aqui sim eu posso com Ctrl ponto. Agora sim, aqui eu posso com Ctrl ponto importar essa interface e também gerar os métodos que implementam essa classe. Então temos todos aqui. Eu vou organizar colocando os get no início, tal qual foi feito na interface. Aqui ele bagunça tudo quando importa, mas eu gosto de ter eles aparecendo conforme estão na interface. Create, aqui o update vai antes e o dispose eu deixo para último. Ok, só assim. Só que para que eu possa implementar o comportamento do nosso repositório, eu preciso do meu Entity Framework devidamente instalado para poder utilizá-lo em meu projeto. Então, nesse projeto, com o botão direito nele, nós vamos em gerenciar pacote nuggets e vamos aqui procurar os projetos que a gente vai querer instalar. Microsoft já aparece aqui, Entity Framework Core. Ok, apareceu aqui na versão 5.03, eu clico para instalar, aceito a licença de uso. Eu preciso de outro ainda, que é o ponto design. Está aqui na mesma versão, instalar, ok. E eu preciso do pacote relacionado ao banco que eu vou utilizar, que é o SQL Server, esse daqui, instalar, aceitar. Bom, nós precisaremos ainda instalar algumas ferramentas para que possamos trabalhar por linha de comando, usando o .NET CLI. Então aqui em ferramentas, nós vamos em gerenciador de pacotes do NuGet, console do gerenciador de tarefas. Ele abre esse cara aqui, eu dou um clear para limpar a tela e vamos digitar .NET New to Manifest. Ok? Foi criado sem problema nenhum. Precisamos instalar de maneira global a nossa ferramenta para trabalhar em console com .NET Entity Framework. Então a gente vai usar o .NET to install global .NET EF. Aqui ele diz que ela já está instalada no meu caso, mas a ideia é que você não a tenha e instale. Então eu posso realizar uma atualização, mudando para update. Ok.
a minha também já estava atualizada, mas apenas recursos para que vocês possam verificar o uso em seu equipamento. E para verificar se está tudo certo, eu limpo aqui o console e coloco o .NET EF. Perfeito, ele aparece esse unicórnio aqui e diz que está tudo certo, sem problema algum. A gente já pode fechar essa console. Fechamos aqui também o NuGet. Vamos implementar então o nosso contexto de persistência com o Entity Framework. Então, no projeto Persistence, nós vamos criar uma nova pasta. Vamos chamá-la de Data. É uma convenção. E dentro dessa pasta, eu vou adicionar uma classe. Vou chamar essa classe de PetCare Data Context. Retiro os usings não utilizáveis, acerto o nome do namespace, transformo a classe em public, e aqui eu digo que ela vai estender dbContext. Ctrl ponto para que possa ser importado lá do Microsoft Entity Framework Core. Pronto. Agora nós vamos criar uma propriedade que vai mapear uma coleção de objetos da nossa entidade para uma tabela na base de dados. Então a gente vai ter aqui um public db7 de owner entity. Ctrl ponto para ele importar e vou chamar de owners. E ela vai ter o get e o set normalmente. Esse é o básico que nós temos em relação ao mapeamento do nosso modelo de negócio para o modelo relacional e o caminho contrário. Mas nós vamos ver algo a mais. Se nós formos executar a nossa aplicação agora, pelo modelo que estamos utilizando, que é primeiro o código e depois a base de dados, o Entity Framework vai criar a nossa tabela usando configurações padrões para cada campo e para a tabela. Eu quero mostrar para você alguns recursos de mapeamento que a gente pode trabalhar e especificar melhor isso. Então vamos aqui em Data, criar uma nova pasta chamada de mapeamento. E aqui nós vamos criar uma classe chamada OwnerMap. Vamos ajustar o nome do namespace, que vamos chamar de public class. E para que trabalhemos o mapeamento, a gente vai ter que implementar uma interface chamada eEntity Type Configuration do tipo OwnerEntity. Nós precisaremos importar tudo isso. Aqui importamos nossa entity e aqui para o Entity Configuration a gente vai ter que importar também. E daí ele pede para implementarmos a interface. Ok, trouxe apenas esse método aqui. Então, nesse método de configuração, a gente recebe um argumento chamado builder. E nele nós vamos fazer as nossas configurações que deverão ser aplicadas quando a base de dados for criada. Então, aqui no builder, eu tenho um método chamado toTable. Ou seja, eu vou dar um nome da minha tabela aqui. Eu posso colocar, por exemplo, tbowners. Esse será o nome da minha tabela para a classe OwnersEntity. Aí eu posso configurar a minha chave primária, usando a expressão lambda. Aí eu posso configurar propriedades, as minhas propriedades, né? Posso ter aqui o property, usando também a expressão lambda. Vou dizer que a minha propriedade firstName vai ter um tamanho máximo de 30 e que ela é obrigatória. Olha que legal. E eu vou fazer a mesma coisa para o lastName, só que o lastName eu vou colocar aqui 40, só para variar. E vou ter o e-mail, vou colocar aqui no e-mail 100, pode ser um pouco maior. E eu posso também criar um índice. Vou separar aqui, assim. Posso pegar o builder.hasIndex. Vou dizer que o meu e-mail não pode ser repetido. Então ele vai ser único, um índice único. E eu vou dar um nome para esse índice, né? Eu vou chamá-lo de ix-e-mail. Pronto. Esse mapeamento será executado quando a minha base de dados for criada. Mas em que momento isso será aplicado? Então aqui no nosso contexto, nós temos métodos definidos em dbContext que a gente pode sobrescrever. Então eu venho aqui, utilizo o override, espaço, e quero reescrever o onModel. Ok?
create, quando for criar o modelo. Aqui, como vou ter uma única instrução, eu vou fazer o uso de lambda aqui. E vou dizer que o model builder que eu estou recebendo vai invocar o método apply configuration de quem? Do meu owner map. Fecho aqui e vou importar aqui. Importei. Ok. Se eu tivesse mais configurações, eu deixaria o corpo do método e não a lambda, né? Também conhecida como arrow function. E eu preciso agora configurar o acesso à minha base de dados. Normalmente, aplicações .NET utilizam connection string. Eu posso fazer essa configuração em arquivos específicos de configuração da aplicação, ou no caso do Entity Framework, eu posso fazer aqui mesmo, no nosso data context. Então, eu vou dar um override aqui, e agora eu vou sobrescrever o onConfigure. Eu também vou ter uma única linha, então eu vou usar aqui o lambda, e vou chamar o Option Builder, fechar isso daqui, ponto use SQL Server, e eu vou mandar como parâmetro o endereço da nossa base de dados, do nosso servidor de banco de dados, as configurações que ele precisa. Eu vou começar a string com arroba, porque daí ela entende a barra invertida como barra invertida mesmo. Então eu vou ter aqui o server, qual que é o meu servidor? Eu estou utilizando o SQL Express. A minha base de dados vai se chamar PetCare, autenticação confiável. Trust connection igual a true. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Eu já tenho essa etapa toda configurada. Isso daqui já seria o suficiente para a gente poder trabalhar. Só que para prever situações onde nós teremos alterações na base de dados, alteração em nosso modelo de negócio, que deve ser refletida na base de dados, a gente vai fazer uso de um recurso do .NET Entity Framework chamado Migrations. Ele vai gravando o que a gente chama de snapshot. Você muda o teu modelo de negócio, gera um migration, ele mantém o histórico e atualiza o seu banco de dados com as alterações realizadas. Você não precisa ficar indo lá no banco e fazendo essas alterações. Vamos verificar. Então, para que possamos habilitar o migration em nosso projeto, a gente vai aqui no projeto de persistência, onde estamos utilizando o Entity Framework, com o botão direito e vamos abrir a pasta no terminal. Com o caminho correto aqui, nós vamos utilizar o .NET EF Migrations, adicionar, a gente tem a convenção da primeira atualização do banco chamar de Initial Create. O processo pode demorar um pouquinho. Ok, depois da execução dessa instrução, a gente tem a pasta Migrations criada aqui. Eu recomendo que antes de você fazer uso dessa instrução, a solução limpe e depois a compile novamente. Pode minimizar, pode ser que apareça algum erro e isso resolve o problema. Essa pasta Migrations foi criada, colocando aqui o Initial Create. Aqui, se você abrir, você vai ver a situação de criação da tabela. São vários códigos interessantes de conhecer, mas eu recomendo que você não mexa nele. Aí, a nossa base ainda não foi criada. A nossa base precisa ser criada, e essa, que nós não a temos ainda, né? E precisa ser atualizada com essa migração que nós fizemos. Então, a gente vai escrever aqui no terminal .NET EF Database Update. Sucesso na construção e foi aplicada a migração. Vamos verificar o nosso banco. Então, aqui em Gerenciador de Servidores, lembra que se essa janela não aparecer, você vem no menu Exibir, eu vou adicionar uma conexão. O nome do meu servidor, aqui já vai ser Microsoft SQL Server. Caso apareça para você escolher qual tipo, você diz isso. Aqui eu vou colocar o caminho do meu servidor, que é o ./SQL Express. Digito em atualizar, venho aqui e escolho a base de dados que eu quero, PetCare. Então foi criado. Clico no OK e aqui eu posso visualizar a nossa base de dados criada. Vamos ver a nossa tabela? Ele criou TB Owners. Se eu der um duplo clique aqui,
ele vai me mostrar a estrutura de código utilizada para criar a tabela. Vamos verificar. Veja, aqui está criada a nossa tabela e aqui o código para criá-la. Os nossos campos, nossa chave primária e o nosso índice. Bem simples assim. Muito bem. Vamos agora testar a nossa aplicação e a interação dela com a nossa base de dados. Vou fechar tudo que temos aqui aberto. Aqui no gerenciador de projetos, de soluções, eu vou criar um projeto de teste, eu vou criar um console mesmo. Adicionar, novo projeto. Aqui escolhemos console, console. Próximo, vamos chamar de console app. Próximo, criar. Aqui vamos configurar o namespace, petcare. Nós primeiro vamos criar aqui um objeto chamado owner, que vai receber uma instância de owner model. Se nós verificarmos aqui, ele não tem como gerar, mas nós vamos ter que inserir a dependência, né, a referência ao nosso domain. Ok. Vamos importar aqui nossa referência. E o nosso owner model agora, ele precisa receber um name, né? Então a gente vai dar aqui um new name. Vamos também importar isso daqui. Deixamos aqui. Se o new name, a gente vai ter o nome lá, Asbranzio, sobrenome Castioff. Perfeito. E precisamos de um e-mail. Vamos chamar de asbranzio@gmail.com. Fechamos aqui. Ok, temos o nosso objeto. Agora precisamos interagir com o nosso repositório. Então, a gente vai fazer o uso do using. Mas o using, ele tem também, além da funcionalidade de importar namespaces, de usar um delimitador de bloco para as instruções que vão utilizar algum argumento declarado aqui nos seus parâmetros e que, quando for fechado, eles vão ser dispostos, usando aquele dispose que a gente verificou. Então aqui nós temos o owner, repositório, usando a interface, né? Vamos importá-la, vamos chamá-la de repository, só que daí nós vamos instanciar a classe que implementa a interface. Tiramos aqui o e na hora de importar, ele não está dando. Isso é claro que nós precisamos colocar aqui a dependência também para persistence. Ok. E agora sim a gente importa aqui. Bom, nós temos aqui o objeto repositório, mas nós precisamos agora configurar o nosso repositório para realizar as nossas operações CRUD, né? Então vamos abrir aqui o nosso repositório e dizer o seguinte: ele precisa saber em qual contexto de base de dados que ele vai trabalhar. Então eu vou ter aqui um campo privado que vai ser do tipo petcare data context. Vamos importar, ok. Vou chamá-lo de context e vou dar a ele a instância de petcare data context. E nós vamos implementar como primeiro método o create, porque nós não temos dados, né? E a gente quer que ele possua dados. Vai ver que com o Entity Framework isso é muito, muito fácil. A gente vai utilizar o nosso context, a propriedade owners dele, vamos adicionar o nosso objeto owner model. Só que o owner, ele é entity, então a gente vai chamar aquele método do entity. Ok. Com essa mudança feita no contexto, nós precisamos efetivá-la em nossa base de dados. E nós vamos fazer isso com o context.savechanges.
Temos o create implementado. Vamos testá-lo então. Agora aqui, nós vamos pegar o nosso objeto repository, método create, e vamos mandar para ele o owner. E aqui embaixo, nós vamos fazer uma mensagem para o usuário, console writeLine, concluído com sucesso, e vamos aguardar o pressionamento de uma tecla. Vamos executar. Só que para executar nosso aplicativo de console, aqui direto ele está o domain, mas o domain é uma biblioteca, nós queremos executar o console. Então vamos clicar com o botão direito nele e marcar com o projeto de inicialização. Vamos agora sim executar esse projeto. Isso pode demorar um pouquinho, porque ele vai fazer toda a tratativa de comunicação com o banco de dados. E a primeira vez que ele abre o banco de dados, ele talvez precise levantá-lo também, então isso pode demorar um pouco. Mas depois as próximas iterações são mais rápidas. Aqui tivemos um erro no disposable, né? No dispose, olha, a gente não chamou o dispose, mas como estamos utilizando o using, ele vai chamar o dispose automaticamente. Então a gente precisa, aqui no dispose, pegar o nosso context e chamar o dispose dele. Foi até interessante que deu esse erro. Agora sim, vamos executar novamente. Tudo bem? Tivemos um erro aqui. Tudo previsto, ó. Tá falando que não pode inserir uma chave duplicada. Por que que isso ocorreu? Vamos verificar aqui. Interessante esses erros. Eu vou aqui no gerenciador de servidores, vou clicar com o botão direito na minha tabela e vou colocar aqui, mostrar dados da tabela. Naquela primeira vez que deu o erro do disposable, ele já tinha gravado o registro. Ele só não fechou a conexão. E agora, quando eu estou executando novamente, ele está tentando inserir o mesmo e-mail, só que já existe, então deu aquele erro de exceção. Vamos mudar aqui e colocar 1. E eu vou gravar. Vou executar novamente. O nosso e-mail é uma chave única, né? Ele não aceita repetição. Olha lá, executou perfeitamente. Pressiona qualquer tecla, ele finaliza. Voltamos aqui para a nossa tabela, vamos dar uma atualização nela. Está aqui, foi criado. Olha que legal, não precisamos criar nada em relação a SQL, não nos preocupamos com comunicação com o banco, o Entity Framework fez tudo isso para a gente. Vamos fazer outros testes agora. Vamos no nosso repository, vamos implementar o getById. Ele retorna um owner model. Então a gente vai ter um return, vamos pegar o nosso context, a propriedade vai ser owners, que é um objeto de lá, eu vou usar o where, aqui eu preciso pressionar Ctrl ponto para ele importar o link. Aí eu vou usar uma expression lambda para dizer o seguinte, o objeto precisa ter o seu owner ID igual ao owner ID que eu estou recebendo. Quando isso ocorrer, eu vou usar o first or default.toModel. O que é esse first or default? Caso eu encontre um objeto, um registro na base de dados que respeite essa expressão, ele retorna o objeto, né? Caso não encontre, ele vai retornar um nulo. Então isso é legal para a gente poder trabalhar. Existem outros métodos que disparam exceção caso não seja encontrado. Então perfeito, nós temos aqui executando. Temos implementado o getById. Vamos usar o program. Aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa instrução e vou criar uma variável de owner model. Não vou atribuir nada nela. Nós não vamos usar o create agora. E eu vou dizer o seguinte, ó. O meu owner vai receber o que o meu repository.getById retornar. Então eu vou precisar mandar aqui um guide. Olhando aqui na base de dados, isso é um guide, mas ele está em formato de texto. Eu vou até copiá-lo aqui. Vamos pegar aqui o e-mail, o primeiro registro.
eu preciso transformar isso em guide. Então eu tenho aqui a classe guide, eu tenho o parse, que vai permitir que eu converta uma string em guide. Então, se isso daqui der certo, eu vou ter o valor. Eu não vou exibir nada, eu vou criar aqui um breakpoint para a gente executar. Vamos testar e ver o que acontece. Aqui ele terminou. Vamos verificar aqui o owner. Olha lá, ele trouxe os dados, porque coincidiu. Então está funcionando. E verifica que o name, né, ele tem aqui os valores. Vamos mudar. Deixa eu colocar aqui, tirar esse 2 e colocar 1. E vamos executar novamente. Aqui ele deu um erro, né? Porque ele vai retornar o null e está chamando o toModel. Isso não pode, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos adaptar esse nosso método. Nós colocamos aqui a interrogação para que, caso o retorno desse método seja nulo, o nulo é retornado e esse método não é invocado. Então vamos verificar a execução, porque ele não vai encontrar nenhum registro com esse ID. Olha lá, vamos ver o owner. Olha lá, é nulo. Tudo funcionando, perfeito. Vamos agora implementar o getByEmail, né? Vai ser praticamente a mesma coisa. Nós vamos copiar aqui e vamos mudar aqui para usar o e-mail. E aqui a gente vai usar o e-mail. Só que aqui nós temos uma situação, porque uma hora o usuário pode digitar o e-mail com letra maiúscula, minúscula, misturada. Então a gente faz assim, uma convenção, transformamos tudo para caixa baixa, to lower, no valor da propriedade e no valor do argumento. E vamos aqui no programa fazer o teste. Vamos duplicar isso daqui, vamos comentar essa instrução e vamos aqui mudar para getByEmail e vamos mandar para ele o nosso e-mail. Vamos executar. Vamos ver o owner. Olha lá, ele trouxe direitinho. Ok. Agora vamos implementar a atualização. No nosso owner repositório, nós temos aqui o update. Então, para atualizar um dado, a gente recupera ele do banco, traz ele para o contexto do Entity Framework, realiza as mudanças nele e daí manda atualizar. Para fazer a atualização, a gente utiliza o nosso context, tem uma propriedade dele chamada entry, e eu mando para ela o nosso owner entity, importo ele aqui. Esse é o método, na realidade, não uma propriedade. E eu vou pegar o nosso owner model, ponto toEntity, que ele tem que ser transformado por uma entidade. E a propriedade state dele, eu vou atribuir o valor de entityState.modified. Aí ele vai aceitar que foi modificado esse objeto e vai realizar um update nele. Só que eu preciso gravar context.savechanges. Recuperei esse dado, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o owner, pegar a propriedade e-mail dele. Veja que o e-mail é privado, né? Nós temos que trabalhar a nossa regra de negócio no modelo para que possa sofrer alteração. Então vamos pegar aqui Ctrl, pressionando o Ctrl e o botão, eu vou para a minha classe de modelo. Então aqui a minha propriedade diz que o meu e-mail é privado, porque a gente tem regras de negócio para esse modelo rico, né? Então eu vou criar aqui uma region, chamar de Access Methods. E vou criar aqui um public void change email. Eu não vou colocar nenhuma regra de negócio aqui por enquanto, porque não é o foco. Isso a gente viu
em vídeo anterior e fica a teu critério implementar os contratos, né? Então eu vou dizer aqui o seguinte, que o meu e-mail recebe o e-mail. Ok. Aí eu volto para o meu program. E vou chamar aqui então, .change e-mail. E mando para ele, vamos pegar esse e-mail aqui, e vou dar a ele o número 2. E aí, depois disso, eu vou chamar o meu repository, chamar o método update e vou mandar o owner para ele. Vamos ver o que ocorre. Tivemos um erro aqui. Esse erro que ele fala que o objeto não pode ser rastreado, porque existe uma outra instância desse objeto no contexto, ocorre pelo seguinte. Quando nós recuperamos um objeto aqui do contexto, ele é um objeto, perfeito. Só que nós estamos transformando esse objeto em um outro objeto. São instâncias diferentes, referências diferentes na memória e, consequentemente, no contexto do Entity Framework. Quando nós vamos realizar uma atualização, nós recebemos aquela instância que já não é a mesma recuperada e criamos uma nova instância. Então, são vários objetos sendo trabalhados. E ele fala o seguinte, olha, eu recuperei um objeto para você que eu tenho o controle dele. Só que você tem um novo objeto que eu não conheço, mas se eu colocá-lo no meu contexto, ele vai ter o mesmo ID daquele que eu conheço. Esse é um problema da estratégia que nós adotamos, mas a gente pode resolver isso aqui no Owners, colocando as no tracking. Apertando o Ctrl ponto para ele poder importar, eu já aproveito e coloco aqui também. E dessa maneira ele fala o seguinte, olha, eu estou recuperando alguma coisa aqui que não é rastreável, não se preocupa que eu vou tratar disso. Vamos executar. Ok. Não deu a exceção. Vamos verificar aqui nossa tabela. Vou atualizá-la. Olha lá. Ele atualizou o dado. Vamos agora implementar o último método de nosso repositório, que é o delete. Então aqui nós vamos ter um context.owners.remove e nós vamos pegar o nosso owner model.toEntity. Vocês verificaram que tanto para o update como agora para o remove que nós vamos testar, nós não colocamos nenhuma expressão de equivalência, ele automaticamente identifica qual é o atributo de identidade que nós criamos lá no nosso mapa, nosso mapeamento, e aplica no banco de dados de maneira natural e inteligente. E agora a gente apenas salva context.savechanges. Vamos mudar aqui, vamos comentar a chamada ao update, né? E vamos chamar o repository.delete, mandando o nosso objeto, owner. Vamos executar. Ok, nenhum erro, nenhuma exceção. Vamos verificar em nossa tabela. Ok, o registro foi eliminado. Bem, essa é uma visão rápida do Entity Framework como mecanismo de mapeamento de objeto para o modelo relacional e o caminho inverso para aplicações .NET. Utilizamos o repository pattern, que facilita bastante nós mudarmos o mecanismo de persistência, precisando apenas mudar esse owner repository. Poderíamos chamar ele de owner repository Entity Framework e termos um outro para outro mecanismo de persistência. Agora é contigo. Se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe em suas redes sociais.